8h46, está no ar o Saúde e Ciência em Destaque. Haroldo Amaral. Muito bem, com o apoio aqui, da Mega Científica, nós estamos com muita alegria recebendo aqui o professor João Pessoa Araújo, vou repetir, hein? João Pessoa Araújo Júnior, que é do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas aqui do Instituto de Biociências, e vem dividir um pouco o conhecimento que ele tem sobre a maldita química do Aedes aegypti, Por que nós estamos vivendo esse momento difícil aí de avanço da dengue, sobretudo com as alterações climáticas no mundo. Outro dia eu estava pensando sobre isso, o professor pode até ajudar. A gente está muito preocupado com a falta d'água, com o aumento do calor, câncer e tal, mas à medida que vai aumentando o calor, certamente vai aumentando a quantidade de insetos, porque o ambiente já fica favorável para ele por uma série de razões ambientais. E daí ele vem dividir as doenças que até hoje eles não tinham deixado. A gente está vivendo aí essa situação da dengue que está assustando não só o Brasil, como vários países latino-americanos. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui, obrigado por essa parceria com o Instituto de Biociências aí, para a gente dividir o conhecimento que vocês produzem dentro da instituição com a nossa comunidade, trazendo assuntos que estão ligados, ao nosso dia a dia e, sobretudo, uma situação que está assustando todos nós brasileiros. E temos aqui em Botucatu talentosos pesquisadores, professores que estão pesquisando e dando sua parceria, no sentido de se esclarecer esse momento que a gente está vivendo, demonstrando a importância da universidade pública, sobretudo neste momento do Brasil. Falei bastante para dizer bom dia para o senhor, professor. Bom dia. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui, Bom dia, Haroldo, a todos os ouvintes aí da rádio. E esse momento é especial mesmo, Eu esse ano completo 30 anos de docência, então já tenho uma experiência aí com vírus, Você citou o Aedes aegypti, mas essa não é a minha expertise, E sim o que ele carrega, que são os vírus. E no caso hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo com a dengue, que na verdade vem ocorrendo há bastante tempo, Professor, a dengue é uma doença de pobre, Porque os países europeus frios não tem essa proliferação. Parece que agora não tinha, Agora tá tendo, teve explosão de calor lá de 40 graus, 50 graus. E já existe há muito tempo na África, já é uma coisa que faz parte do dia a dia. E depois, nos anos 80, começou a chegar aqui ao Brasil, sei lá por qual razão. O que esse mosquito bendito, o Aedes, carrega? O Aedes, o aegypti, o chikungunya, o que eles carregam dentro de si, cujo metabolismo dele gera uma doença na gente aqui danada? Na verdade, os arbovírus, esse arbovírus não é uma classificação oficial. A gente chama de arbovírus. Ar vem de artrópode, de born, de nascer, vírus que são transmitidos por artrópodes. E no caso, o Aedes aegypti, ele é um transmissor biológico das arboviroses, Que a gente está falando principalmente aqui no Brasil, é zika, chikungunya, dengue e febre amarela. Vamos pensar nessas 4 que são as principais, mas a gente está vendo surtos de outros vírus desse grupo também, no Amazonas, Oropost, tem outros vírus também. Mas aqui para a nossa região, aqui é dengue, chikungunya, agora é o foco. Mas a gente não pode esquecer de zika, porque também tivemos diagnóstico de zika recentemente em Araraquara. A gente faz um acompanhamento com Tivemos febre amarela recentemente. Exatamente. Aqui no sul do estado, Então, e os vírus evoluem, Evoluem e eu brinco com os alunos lá que os vírus não são diferentes de qualquer espécie que existe nesse planeta. Cada espécie precisa se manter a sua espécie, evoluir, e o vírus desenvolveu essa estratégia de sobreviver. E a estratégia do vírus para sobreviver, ele passa por uma excelente estratégia de transmissão. Porque se o vírus não for transmitido de um hospedeiro para o outro, ele acaba, que a gente fala, morrendo. A gente não fala morrendo, mas ele deixa de ser existente nesse planeta. Porque quando a gente fala morto, a gente tem que falar que ele é vivo.
E falar que vírus é vivo, tem que falar o que é vida. E aí entra numa discussão filosófica que é bem complexa. Mas eles são replicativos. É a melhor forma que a gente pode designar os vírus. E esses vírus desenvolveram uma estratégia de ter 2 hospedeiros. Tá? Um hospedeiro que é o homem e um hospedeiro que é o mosquito. Então, isso ele usa a estratégia do mosquito de ter que se alimentar de sangue, a fêmea ter que se alimentar de sangue para completar o seu ciclo. E olha que interessante, o vírus da dengue, por exemplo, ele infecta o mosquito, porque o mosquito chupa o sangue de uma pessoa infectada, isso vai para o intestino do mosquito, ele se multiplica e vai para a glândula salivar do mosquito. Fica ali se multiplicando. E ele não mata o mosquito. Tá? Então, o mosquito, ele tem... A mosquita, né? Na verdade, que é a que vai... É a fêmea. É a fêmea, né? Que vai chupar sangue, né? Nosso sangue. Ela acaba transmitindo esse vírus. Então, ele usa essa estratégia. Só que aí no homem, como ele faz? A partir do momento que o vírus é infectado, é injetado, né? Pela picada, o vírus tem que se multiplicar rapidamente, tá? Por quê? E tem uma alta concentração de vírus no sangue. Por quê? Para quando outra mosquita picar, ter uma probabilidade maior de infectar também. Então é uma estratégia. O vírus é bem claro, então, né? Ele nos usa como hospedeiro, assim como usa o próprio inseto, né? É o ciclo de vida dele. Tá? Assim como tem aqueles vírus de diarreias que se especializou em ficar no ambiente, né, mais resistente. Então, você come uma alface bonita que foi regada com água de esgoto, porque a água de esgoto tem muita matéria orgânica, né? Só que ali tem vírus contaminantes. Então, aquele vírus se especializou em ser transmitido via fecal oral, né? Você injeta e tudo. Então, cada ser nesse planeta tem uma estratégia de sobrevivência. E com os vírus isso não é diferente. E eles estão aí e estão muito eficientes. Né? Eficientes tanto de ponto de vista dos 2 hospedeiros, né? O homem está aumentando a população, 7 bilhões, né? Então tem população. O mosquito está aumentando a sua população, está aumentando, como você acabou de dizer, as mudanças climáticas, né? A faixa onde o mosquito vivia está aumentando dentro do planeta. Então está propiciando ele de sobreviver, o mosquito. Como tem homem e tem mosquito, o vírus faz a festa. E por que o vírus da dengue ele demorou para ser buscado uma vacina? Qual é a razão da indústria farmacêutica, química, não ter buscado uma solução? Porque, querendo ou não, ela mata muita gente no mundo, né? Não é que não buscou, sempre buscou. Tá? A gente tem uma história interessante da vacina da febre amarela, né? Que é da mesma família, do mesmo grupo do vírus da dengue. E o Brasil foi fundamental no desenvolvimento da vacina da febre amarela. Como é que chama lá o cara no Rio de Janeiro? Bom, depois a gente lembra. Depois a gente lembra também. Porque tem uma história fantástica, né, do desenvolvimento. E por volta de 1936, 1937, onde, na verdade, não foi o Brasil que desenvolveu a vacina, né? Ela recebeu, mas ela melhorou absurdamente e principalmente a segurança da vacina, né? Os pesquisadores ligados ao Instituto Rockefeller, que trabalhavam em conjunto com os pesquisadores do Manguinhos, lá na Fiocruz. Então, desde essa época, falaram, conseguimos uma vacina eficiente para a febre amarela. Por que não conseguir para outras? Tá? Só que dengue tem um problema. Dengue não é um vírus só. Febre amarela é apenas um vírus. Um vírus, o vírus da febre amarela. Então, se você vacinou contra a febre amarela, antes a gente se vacinava a cada 10 anos, porque não se tinha estudos suficientes, né? Não tinha ferramentas, na verdade, para estudar se ele protegia mais tempo. Então, é melhor se vacinar a cada 10 anos.
Eu tomei umas 3 vacinas, né? Tomei várias já também. A gente tomou várias vacinas. E depois, quando você vai viajar, você é obrigado a demonstrar e você vai procurar a carteirinha, você não acha, aí você toma outra só para colocar no passaporte. Aliás, a nossa região para visitar, se você vem de fora do Brasil, Sim. Você tem que ter a vacina. Senão você pode correr o risco de pegar a febre amarela, né? E hoje você sabe que a vacina protege por muito tempo. Né? Então, hoje é recomendada apenas uma dose. Então, desde 1937, vamos pensar, a gente pensa, e como eu estava falando, a dengue é provocada por 4 vírus diferentes, que a gente chama de sorotipo. Soro, só para explicar, por que chama sorotipo? Porque soro, toda vez que a gente fala soro, sorologia, a gente pensa em anticorpos, proteção. É que um não protege contra o outro. Então, se você tem proteção contra o 2, porque você teve dengue 2, essa proteção não te protege contra o 1, nem contra o 3, nem contra o 4. Mas tem um agravante que já a gente vai discutir ainda, né? Porque esses anticorpos, como eu disse, o vírus, ele infecta o homem, então ele é especializado em infectar as células do homem, mas também no mosquito. Como diz, é um vetor biológico, ele infecta o intestino e vai para a glândula salivar. Ele se multiplica no mosquito. Então, as regiões do vírus que ele utiliza para infectar, da superfície do vírus para infectar a célula do mosquito, ela é diferente. Mas quando o vírus é injetado na gente, a gente faz anticorpos contra todo o vírus. Contra aquilo que nos protege e aquela proteína que o vírus usa para infectar o inseto também. Então, essa complexidade da transmissão também faz que o vírus seja complexo. Eu falo que o vírus é o ser mais simples do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista de evolução, de adaptação e do que ele faz no hospedeiro é super complexo, porque com pouco material genético, com pouco DNA ou com pouco RNA, no caso a gente está falando principalmente de vírus RNAs, né? Ele consegue evoluir, ele consegue infectar 2 espécies diferentes e ser transmitido. Então, essa característica de ser 4 vírus, ela dificulta, porque você tem que ter imunidade contra os 4. Não adianta eu ter uma vacina que já a gente vai discutir, tá? Que dê imunidade só contra 1. Então, você corre um risco muito grande, porque aquele anticorpo produzido que não é o protetor, ele prejudica você na segunda infecção. É o que a gente chama de ADE, Antibody Dependent Enhancement. Ou seja, favorece a infecção do segundo. Então, há uma probabilidade maior de você ter dengue grave, que antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica. E hoje não é dengue hemorrágica, porque tem casos graves onde o paciente vem a óbito sem hemorragia. Então, a gente não pode falar só de dengue hemorrágica. Hemorrágica é um dos quadros que aqui podem apresentar. Aqui. E quais são esses tipos 1, 2, 3 e 4 do dengue e as variantes que a gente está discutindo aí nos últimos tempos aí? Porque de primeiro a gente falava só dengue ou dengue hemorrágico. Aí vocês, pesquisadores, resolveram complicar a coisa, aumentando o rol da adaptação dele. A dengue clássica e a dengue hemorrágica era uma classificação clínica, né, de como se comportava o paciente. E havia pacientes que tinham, vamos falar no nome antigo, dengue hemorrágica já na primeira infecção. Tá? Como a gente tem dengue grave hoje na primeira infecção. Saiu, acho que há uns 2 meses atrás, o estudo na Índia, provando que isso precisa de mais estudos, uma melhor, mas que a dengue grave também é pela primeira infecção, não é só pela segunda infecção. Então a gente tem que tomar cuidado com dengue de qualquer forma. Mas o dengue 1, 2, 3 e 4 sempre existiu. Agora a gente classifica dengue e dengue clássica, que é a Organização Mundial de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, estão classificando ela em 4 níveis de gravidade, né? A, B, C e D. Então, de acordo com qual característica observada, a gente tem que tomar um procedimento médico, porque a dengue mata se não for tratada. Essa que é a grande questão, porque é muito rápido. Aonde que ela age, professor? Eu sei que o senhor não é médico, tal, é um pesquisador do que está lá dentro da barriga do bicho, mas aonde ela ataca principalmente? É rim, é coração? São vários órgãos. É o sangue, né? A gente chama de síndrome dengue, classe, toda vez, porque são vários órgãos. Por quê? Porque atinge o sistema vascular também, células musculares. Por isso que dói todo o corpo. Dói tudo. Então,
todo lugar a gente tem sistema vascular. E essa é a grande problema. Ele causa uma permeabilidade. Como se fosse a nossa veia, ela fica mais permeável à passagem de líquidos. E esses líquidos saem da corrente sanguínea e extravasam para os órgãos, para todo o organismo. E isso, imagina você pegar, é como se pegasse alguma coisa, espremesse e tirasse o líquido. Imagina, vamos lembrar de queijo, que eu sou mineiro, né? Então eu lembro de queijo. Como é que você faz o queijo? Você coloca ali dentro de um lugar, espreme e sai o soro. Imagine isso acontecendo dentro da sua veia, né? Tá ali, é como se fosse um pano, o líquido sai. O que fica lá dentro? Fica concentrado. Essa hemoconcentração é um perigo muito grande. Tá? Imagina, porque o coração, o sistema circulatório, né, veias, pressão, tudo isso está especializado com uma quantidade de sangue, com uma viscosidade. A partir do momento que isso é concentrado, a dificuldade de bombeamento, de chegar nos tecidos, nos órgãos, e isso acontece rapidamente na dengue. Então, é muito rápida a evolução. O óbito acontece em média 6 dias depois do início dos sintomas, 6, 7 dias. Por isso tem que correr atrás. Então, o 4º dia, dizem agora, até mesmo com essa, a gente vai aprendendo com as epidemias. Isso que é importante. Toda epidemia a gente sabe, aprende com elas. Antes quando a gente falar de ebola, né? Todo mundo tem medo de ebola, mas quando acontecia poucos casos de ebola, e aí a gente achava que a letalidade atingia 70%, 80%. Mas quando teve uma epidemia na África e que atingiu grande número de pessoas, né, aí acabou. Aí a gente tem uma coorte, que na verdade não é uma coorte, não é um estudo, mas um número de pessoas maior para ser avaliado. Aí a gente viu que não é assim, ele tem menos letalidade. Então a gente vai aprendendo. E toda vez a gente está vendo agora com essa, tá dando. O 4º dia é o fundamental. O 4º dia ele tem, a partir do início dos sintomas, o 4º dia é onde ou ele agrava, tá? Ou ele melhora. Uhum. Então é fundamental e se não agir rapidamente, falar, hoje é sábado, vou esperar para segunda-feira para ir no médico, pode ser mortal essa. Aí você vai para outro lugar. Professor, são 9h02, a gente está conversando aqui com o professor João Pessoa Araújo Júnior a respeito das pesquisas que ele desenvolve com o vírus aqui e outros vírus, sobretudo esclarecendo a questão da dengue. A gente vai a uma passagem comercial e voltamos na sequência aqui, sempre com o apoio da Mega Científica e do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Muito bem, e a gente está aqui com o professor João Pessoa Araújo Júnior, que é lá do Departamento de Ciência Química e Biológica, e você pode participar aqui dos nossos questionamentos, essa oportunidade, né, com um pesquisador, uma pessoa que tem acesso às pesquisas, para poder esclarecer suas dúvidas referentes à dengue que vem assustando aqui na cidade de Botucatu. Nós vamos terminar essa semana chegando a quase mais de 4.000 pessoas com dengue na cidade de Botucatu, com 22 pessoas até a última terça-feira internadas no Hospital das Clínicas em Botucatu, 19 da cidade, 2 e outras 3 da região. Tínhamos até a última terça-feira naquela unidade de hidratação 7 pessoas internadas, mas aí me explicaram que isso aí altera muito durante o período e é uma doença que vem assustando o povo de Botucatu, né? E sobretudo nesse momento aí que tem gente morrendo, a gente precisa entender isso. Professora, a gente falou da gravidade desse vírus e a respeito da vacina, né? Logo no começo da entrevista. Qual a importância da vacina nesse momento em que a gente está discutindo? Até a semana passada, estava vendo dados aqui que a assessoria de imprensa do IBM passou, só 30% das pessoas aptas a tomarem vacina, e na maioria ela é preconizada para crianças, portanto a responsabilidade dos pais é muito grande porque as crianças são mais acessíveis. Aliás, é preciso reforçar essa campanha de vacinação. Todos os postos de saúde em Botucatu estão preparados para fazer a vacinação de crianças e adultos. Veja que é importante manter esse calendário vacinal porque a dengue mata. E nesse caso, essas vacinas, elas são seguras? Qual a importância dela?
Vamos frisar, deixar bem claro, vamos começar essa discussão aqui falando que as vacinas são seguras. As vacinas aprovadas, elas são seguras. É a condição sine qua non, não tem dúvida. A Anvisa é extremamente criteriosa ao aprovar uma vacina ou não. Então, sempre a principal questão que é observada é a segurança. Segurança significa o quê? Eu vou tomar a vacina, eu tenho pouquíssimo risco de ter algum efeito colateral. Tá? Não que não exista, mas se eu tiver, vai ser leve aquele efeito colateral. Então não vai. Então elas são seguras. A questão é que, como eu disse, a vacina ela tem que proteger contra os 4 tipos. Não adianta eu produzir uma vacina que vai produzir contra um tipo apenas. Isso também acontece com a poliomielite, né? A poliomielite também são 3 tipos. Então, não é exclusivo de dengue isso. E o problema é que as vacinas, o desenvolvimento, como eu falei, quando foi muito difícil você ter essa contrapartida. E já tentaram vários tipos de vacinas, né? Como eu disse, não é que não tentaram, sempre a indústria, os pesquisadores, normalmente uma vacina começa com pesquisadores fazendo, depois transfere para a indústria, mas sempre é interesse, porque a população a ser vacinada é gigantesca e cada vez maior, né? Como eu disse, está ampliando a faixa que o mosquito sobrevive, então cada vez mais vão ter pessoas que devem tomar as vacinas. Então as vacinas tem um histórico aqui, né? A primeira que a Anvisa licenciou, que é uma vacina da empresa francesa Sanofi Pasteur, que é a Dengvaxia, né, que a gente chama. Essa vacina, ela foi aprovada, só que ela teve um problema. Por quê? Porque ao desenvolver nos testes tudo, ela se mostrou eficaz, por isso que a Anvisa aprovou. Só que quando foi aplicada, ela mostrou que ela tinha efetividade só contra uma, não protegia contra as outras. Então, nos testes clínicos e tudo mais, foi demonstrado isso. E o problema é quando você vai avaliar uma vacina, é que você tem que vacinar um grande número de pessoas e contar que essas pessoas sejam infectadas, né? Então você escolhe locais onde o vírus circula. A gente viu isso claramente com Covid, né? Então como é que você avalia a eficácia vacinando com a vacina e vacinando com placebo, e quem está vacinando não sabe o que é o duplo cego. E só que você conta que o vírus está circulando e que vai infectar. Aí depois você, né, tem vários cálculos estatísticos que você compara as pessoas que receberam só soro e as pessoas que receberam a vacina. Se houve diferença, é aí que você calcula a eficácia. Então você espera que elas sejam infectadas. E a população é completamente diferente de um caso clínico, do estudo clínico, você faz 20 mil pessoas, né? Normalmente eles são restritos. E aí quando se começou a aplicar, verificou que ela praticamente era uma vacina só contra a dengue 4. E aí parou de se recomendar contra a população em geral, que nunca tiveram dengue, e passou a ser recomendada só para quem teve dengue, comprovadamente. Então aí ela fica eficaz. Mas é uma vacina do ponto de vista comercial que não funcionou, porque ela investiu milhões, mas agora não tá. Então essa só é recomendada para quem já teve dengue. Agora, qual é a vacina que foi agora comprada pelo Ministério da Saúde, que é de uma japonesa, né, a Takeda, que é ela se chama Qdenga. Né? Takeda Qdenga, né? Então, exatamente. Eu ia falar Kenga, mas isso. É Qdenga. Então a Qdenga exatamente. Aconteceu a mesma coisa. Então, ela tem eficácia contra os 4 tipos, mas ela tem preferência contra o 2 e contra o 1 pela característica de como ela foi fabricada. A primeira foi fabricada porque, como a gente não conseguia, como conseguiu com a febre amarela, só naturalmente você conseguiu deixar o vírus fraco para desenvolver a vacina, você teve que lançar mão de tecnologia
recombinante. Não fala, recombinante é nada mais do que pegar um gene e trocar por outro. Então a primeira vacina era o arcabouço, que a gente chama, era da febre amarela, que colocava as proteínas do vírus da dengue nela. Essa outra agora, a da Takeda, é o dengue 2, que você troca e coloca as proteínas do dengue, proteína de superfície, que é a que protege, né? As proteínas estruturais, contra 1, 3 e 4. E aí agora a gente está observando que ela tem uma eficácia melhor contra o 2, que é a original, que ela conseguiu atenuar, e contra o 1. Né? Contra o 3 e 4 foi complicado avaliar, assim como depois a gente vai falar da vacina. E o que é o 1, 2, 3 e 4 para ser complicado? Onde que está o metabolismo na proteína lá que altera? Na verdade, a gente pode falar assim que é estrutura, né? O nosso sistema imune, o anticorpo que a gente produz, ele é extremamente... ele consegue reconhecer, como a gente pode falar, qualquer alteração. Imagine, né? Você tem uma mão, né? Para quem está ouvindo, fecha a mão, tá? Aí o anticorpo reconhece essa mão fechada. Aí o outro tem um polegar levantado. Então alterou estrutural. Então o anticorpo que reconhecia a mão não reconhece mais esse porque o polegar levantou e acabou, né? O dengue 3 tem um polegar e um dedo. Não vou mostrar o dedo aqui, né? É a estrutura. É a estrutura. Então, o anticorpo que é contra uma mão fechada não reconhece contra uma mão com um polegar aqui. Então, ele não reconhece isso. Então, essa é a questão. Ele só se reconhece no espelho, vamos dizer assim. Exatamente. É muito. Por isso que a gente tem que ter específico, né? O vírus o anticorpo que reconhece dengue não reconhece outros vírus. E por que dizem que quem pega 2 vezes, a segunda vez é pior? Já está agregado exatamente. A mão, com o polegar aberto, você tem fechado? a mão. Imagina, essa mão é onde protege. Só que tem outras partes do vírus, tá? Que o anticorpo liga, mas não protege. E elas são comuns entre os 4 tipos. Esse anticorpo facilita, ao invés do anticorpo combater o vírus, ele ajuda o vírus a entrar na célula. Então, ele faz o que a gente chama melhor ou eficácia viral, né? Na verdade, a eficiência da replicação é muito maior quando ele usa o anticorpo contra o 2, mas é o 1 que está publicando. Então, se eu tenho um anticorpo contra o 2 e eu pego 1, a infecção é muito mais exacerbada, né? Então, ela é muito mais rápida. O vírus se multiplica mais rápido. Então, isso faz com que a probabilidade de gravidade seja maior. Professor, ontem aos 6 minutos começou como é que chama a temporada agora aqui? É o outono, né? E a gente sabe que no verão e na primavera e no verão aumentam esses casos aí. E agora, será que esse período quente, a laninha, deve ter contribuído? Por que aumentou tanto, né, os casos de dengue? Será que agora, com o tempo mais frio, esses trabalhadores do vírus aí vão descansar um pouco ou não? Vamos lá. É um complexo, né? Quando você tem uma epidemia ou aumenta o número de casos, não é por um motivo. É uma série de motivos. E toda vez que a gente pensa em doenças, a gente tem que pensar no hospedeiro, que é o homem no caso. A gente tem que pensar no ambiente que favorece, e nesse caso tem um transmissor, tá? E o agente, o próprio vírus. Então é o que a gente chama de tríade, de 3, né? Epidemiológica. Essa tríade tem que agir em comum para favorecer tudo em detrimento a outra questão. E o que a gente está vendo hoje é um cenário favorável, que é calor, que o mosquito se desenvolve muito mais rápido e consequentemente, né, o calor também favorece ele entrar dentro da nossa casa, porque a gente deixa a casa aberta, né? Nem todo mundo tem ar-condicionado para deixar a casa fechada, e põe o ventilador e deixa a janela aberta. A casa aberta, que no caso a Aedes gosta de picar de manhã e à tarde, principalmente as nossas canelas, é diferente do Culex, né, que é aquele mosquito que fica zoando no nosso ouvido à noite. O pernilongão. O pernilongão, exatamente, muriçoca, pernilongo, tem vários nomes.
Mas ele gosta dessa. Então, essa situação favorável de aumento do mosquito. Você já também tem casos de dengue aumentando, você tem população maior suscetibilidade. Então você tem mais pessoas sendo infectadas. Consequentemente, mais pessoas, mais mosquito infectado. E mais probabilidade de um mosquito infectado picar novas pessoas. Então esse cenário favorável de calor, tá, umidade, chuva, favorece o desenvolvimento do vetor. E assim vai. Além disso, as questões de saneamento também, né? Lixo seco, não é raro aqui em Botucatu que nós temos um sistema fantástico, uma cidade privilegiada, mas você anda em qualquer, né? Eu gosto de andar de bicicleta, você vai, é lixo jogado para tudo quanto é lado, né? Na beira de estrada e tudo mais, que qualquer tampinha de garrafa ali, qualquer coisa aumenta, tá? E é rapidinho o mosquito se proliferar nisso. Então esse cenário, essa complexidade ali, ela vai se perdurar enquanto tiver calor e água. Uhum. Professor, e o diagnóstico, né? A gente viu aí que tem febre amarela, dengue, chikungunya, tem agora Covid, que os sintomas são até bem parecidos. Eu acho que a expertise do médico, do enfermeiro, no diagnóstico aumenta bastante a responsabilidade dele e aumenta a gravidade de um erro, porque se for só 4, 5 dias do jeito que o senhor falou, nós estamos ferrados lá na frente, né? Exatamente, essa que é o grande porquê que levando em consideração, sendo mal educado com o senhor, que esse médico que está na linha de frente, esse enfermeiro que está na linha de frente, em 2, 3 meses ele deve estar estressado de ficar atendendo e o erro aí que acontece, né? Vira uma bola rotina, de neve, né? Leva o erro. Aumenta o número de casos, aí você tem superlotação dos ambientes hospitalares, aí você acaba tendo que contratar mais gente, essa gente não foi treinada adequadamente, e aí vira aquilo que é o caos, né? A gente não pode chegar no caos. Mas felizmente, pelo menos no nosso município, os médicos são muito bem treinados para isso, porque essa é a questão. E quando você não tem um diagnóstico fechado, é melhor tratar como dengue. Porque chikungunya, clinicamente, é muito parecido. Ela é mais longa, dá dor nas juntas, mas no começo é muito parecido. Até mesmo outras doenças também, né? A gripe, Covid, né? Gripe. Porque a dengue tem os sinais mais comuns, mas tem muitos sinais inespecíficos também. Que você fala, é a famosa virose, que a gente chama. Que não está errado, não tem como. Mas se você lidar, como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, trata como dengue, né? Pensa que é dengue, porque a dengue mata. E a dengue pode ser, se você fizer uma intervenção correta no local certo, com hidratação, né? Internação, hidratação, evitar todos aqueles efeitos de hemoconcentração, você vai monitorando plaqueta, você vai monitorando pressão, é monitoramento. Não adianta o cara estar em casa, o cara ficar em casa, a chance dele morrer é grande e rápido. Então tem que internar. Então, sobretudo se tiver comorbidade, como foi o caso do falecimento de uma senhora aqui em Botucatu, né? As comorbidades, principalmente obesidade, doenças cardíacas, que é uma doença vascular, que a gente falou, né? Atinge todo o sistema vascular. E deve ser dolorido morrer do coração e dengue, não. Agora que o senhor está falando aí, eu estou imaginando a proporção disso tudo no organismo do indivíduo. Doutor, e a gente começou a falar aqui das vacinas. E essas vacinas, seja para 1, 2, 3 ou 4 ou para todas, elas são seguras? Porque tem aí um presidente que disse que não ia tomar vacina de Covid com medo de virar jacaré, né? Então, a gente vai virar o quê? Uma muriçoca se tomar a vacina da dengue? Olha aí, por favor, não aproveitem com recorte a minha brincadeira aqui, porque é um assunto sério, né? Somos todos jacarezados, né? Mas qual é a segurança que a gente tem nessas vacinas aí? A gente soube que teve uma aí, pela sua experiência, que só servia a um determinado tipo, portanto foi ineficiente para outras, levou muitas pessoas a desconfiarem da vacina. E agora tem uma que trabalha melhor os 4 sorotipos aí, vamos dizer dessa forma. A gente pode confiar nessas vacinas de que forma? A segurança como eu disse, a Anvisa preconiza segurança. Agora, a efetividade, tá? Que é depois que ela começa, a eficácia, que é nos testes que foram feitos, demonstrou eficácia. Agora, a gente está em fase 4, é a última fase de avaliação, porque ela entrou no mercado, ela precisa continuar sendo avaliada,
continuar sendo avaliada. Nós tivemos o caso da Coronavac, todo mundo viu, né? Que quando ela foi aprovada, com muito critério, foi muito bem avaliada, tinha uma eficácia muito grande, mas quando ela foi aplicada lá no Chile e que teve um grande número de pessoas submetidas, como se fosse testando a vacina, mas já aplicando, que é o que a gente está fazendo agora com a Qdenga, né? Com a Qdenga, a gente está avaliando ela. Aqui no Brasil nós vamos avaliar, foram compradas 6 milhões de doses, são 2 doses, nós vamos avaliar 3 milhões de pessoas. Se vacinarem, né? Porque, como você disse muito bem, o público-alvo, que era de 10 a 14, né? Agora já está aumentando de 10 a 16, justamente para, né, tentarmos imunizar as pessoas até julho, agosto, né? Porque você toma uma dose agora, toma outra daqui 3 meses. Então, essa vacina não é para esse ano, não é para o ano que vem. Para o ano que vem já está acordado cerca de 9 milhões de doses. Se somar 9 milhões de doses com 6 dá 15, dá 7 milhões e meio de pessoas, numa população de quase 250 milhões de pessoas, tá? Isso não vai fazer diferença no cenário para os próximos anos. Então, o que a gente precisa, e a indústria não tem capacidade, falar, eu quero vacinar 200 milhões, tenho dinheiro, ano que vem quero os 200 milhões vacinados. Não tem. A indústria não é capaz. Nós vamos ter agora a vacina do Butantan, que a gente chama do Butantan, mas é um complexo, né? Merck, Butantan, Instituto Americano de Saúde, o NIH, que desenvolveram uma vacina que saíram os resultados de fase 3 agora, foram publicados, ainda estão terminando os dados, mas foi a melhor de todas, né? Nessa fase em que se encontra. Então a gente tem uma perspectiva de ter uma vacina. Segurança, já foi comprovado que ela é segura. Só que ela mostrou-se muito mais eficiente do que as outras duas, do que a Qdenga e a da Sanofi. Então nós temos agora, só que agora vai para todo um processo da Anvisa, falar, não dá para acelerar? Não, as coisas têm que ser feitas no seu devido tempo, né? Precisa todos os dados, e a gente tem um problema com dengue 3 e 4, porque no Brasil está circulando muito dengue 1 e dengue 2, então você consegue avaliar claramente qual foi a eficácia do 1 e do 2. Nós não tivemos nesses últimos anos dengue 3 e dengue 4. Agora que eles estão no Brasil, estão circulando, isso é um perigo. A gente não sabe qual a eficácia, mas tem um dado importante que foi publicado agora, que uma das formas de você avaliar se uma vacina com vírus replicativo está funcionando é pegar o indivíduo vacinado e ver se os 4 estão multiplicando. Porque imagina, o vírus se multiplica no seu organismo, só que é uma multiplicação leve, não te causa nenhum problema, não te causa sistema doença. Imunológico. Exatamente. É como se eu estivesse dando uma dose muito pequenininha de vírus para ele infectar, só que o vírus foi modificado para ele não causar a doença. E foi comprovado com a vacina do Butantan, né, que o vírus se multiplicava, tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3 e quanto o 4, eficientemente. Então, é quase que certeza a gente tem depois dos testes de eficácia. Mas, assim, é um indício fortíssimo de que a vacina do Butantan ela vai ter uma série de benefícios. Só que o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a Qdenga. Hoje a gente tem 6 milhões de doses, então vamos consumir essas 6 milhões de doses. Tá? Ela é segura. Tá? Ah, mas ela pode ser um fiasco como foi a primeira? Que na verdade não foi um fiasco. Ela protegia, só que era contra um tipo só, e ela é super eficiente contra o segundo Provavelmente não conhecíamos bem o mosquito e nem a dengue, né? Conhecíamos, mas a questão é a dificuldade de fazer a vacina. Então esse é o ponto. Professor, por conta do Homem-Aranha que foi picado e virou um super-herói, muita gente fala de alteração de DNA, RNA. A gente vai virar um super-herói, virar filme? Existe essa possibilidade de uma vacina alterar o DNA de uma pessoa e ela virar uma outra coisa? É muito mais fácil a infecção alterar do que
a vacina. Vamos falar, todo mundo fala é um vírus recombinante, porque eles ficam brincando de Deus, né? Ou tira um gene daqui, põe de cá e tudo mais. Mas hoje nós temos um conhecimento absurdo, coisas que não tínhamos na época do desenvolvimento das principais vacinas. Como eu disse, a vacina de febre amarela teve todos os problemas envolvidos, mas era um problema mais ligado a um componente que era o soro humano, do que com o vírus, efetivamente. Foi uma vacina espetacular, em 1942. E hoje a gente tem enorme maquinaria, exércitos para estudar, né, sequenciar, estudar o que esse vírus está produzindo. A infecção, ela provoca tanto RNA. Um vírus, quando ele te pega, o vírus ele está se multiplicando absurdamente, ele está produzindo RNA mensageiro absurdamente, porque ele precisa produzir. Então, comparando a vacina com a infecção natural, a infecção natural é muito, N vezes tem mais chances de causar alguma alteração. A vacina não tem, por isso que eu falo, a segurança é absurda. Não tem porquê, porque a gente está colocando um vírus conhecido, com a sequência conhecida, a gente sabe exatamente qual a proteína que ele produz, aonde que ele vai no organismo, exatamente, a gente conhece tudo dele. Tudo a gente fala assim, tudo não, né? Tem muita coisa a ser descoberta ainda, mas dentro do que a gente tem hoje, o que a gente tinha há 60 anos atrás, quando a maioria as vacinas são muito mais seguras, muito mais seguras. Bom, professor, para a gente ir para os finalmente, vamos lá, algumas coisas aí para ajudar, né? A gente já aprendeu um pouco aqui com o seu conhecimento a respeito das dificuldades que os pesquisadores têm no sentido de se fazer um produto para a saúde humana seguro. Vimos que o vírus é um ser extremamente inteligente que vai se adaptando no seu microcosmo dentro da gente. Não é inteligente, vamos falar assim, ele evolui rápido e vai se adaptando dentro das nossas dificuldades. E aí, pra gente se proteger, esses dias eu estava vendo na internet, lá diferente aqui no estado de São Paulo, que o pessoal fala pra gente tomar vacina, manter os quintais limpos, lá no norte do Brasil eles estão orientando o seguinte: vamos pôr tela na porta e nas janelas, vamos fazer um pouco de fumaça, até isso eu já vi lá. E aqui pra gente em São Paulo, comer alho, fumar no quarto ajuda a combater a dengue? O que o senhor nos orienta para ajudar, além, óbvio, de o preconizado, para prejudicar o ambiente da dengue? Você tem que manter o quintal limpo. E aí você resolve esse problema. Para a gente encerrar, quais são as dicas? As dicas não acreditem em tudo que você vê que você recebe do WhatsApp, tá? Já vi fake news de voltou a ivermectina também ali, né? Que não tem nenhuma eficácia, não tem nenhuma alteração, não resolve nada. Ivermectina. Provavelmente vão chamar aquele nome daquela outra droga, que é melhor nem falar nela mais, né? Que é usada muito para Covid, que o nosso ex-presidente defendia. E agora, nós não vamos vacinar todo mundo. Como disse, 3 milhões de pessoas vacinadas é irrisório esse ano. Para o ano que vem, tá? A não ser que a vacina do Butantan já entre, tá? Para a gente aumentar os 9 milhões para ter, né? A perspectiva é ter 7 milhões e meio de pessoas vacinadas. Isso é muito pouco, isso vai atuar muito pouco. Então o que a gente tem de ferramenta? A ferramenta é evitar o mosquito. É evitar que o mosquito se prolifere. E todo mundo sabe, isso é campanhas e campanhas, de que precisa de uma água parada dentro da sua casa. Tá? Não é a casa do vizinho. Do vizinho, sim. Tá? Mas não do outro bairro. Tá? Então, quer dizer, porque, como diz, o mosquito ele voa pouco. Mas só que ele voa para dentro do carro e você leva o carro para outros lugares. Né? Então, essa é uma questão fundamental. É controlar o mosquito. Diminuir a infestação do mosquito. Diminuindo o mosquito, menos mosquitos infectados. Então, você vai tendo um ciclo. Mas tem que melhorar o sistema de saneamento também. Todas as pessoas têm que ter acesso à educação, que não pode jogar lixo em qualquer lugar, porque o lixo sempre vai ter uma garrafa de leite ou alguma coisa ali naquele meio que vai acumular água.
Então não tem jeito. A educação, o órgão público fazendo o seu caso, tomando conta das ruas, dos bueiros que podem estar acumulando água, de todos os locais onde possam ter o criador do vírus, do mosquito. Então, hoje nós temos que atuar no mosquito. Eliminar o mosquito é o fundamental, né? Professor João Pessoa Araújo Júnior, do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente, com apoio da Mega Científica, do Instituto de Biociências, no sentido de esclarecer, né, esses detalhes todos da mega estrutura que o vírus usa no ambiente, no ser humano e nos insetos, para poder se reproduzir e nos tornar doentes aí, muitas vezes matar. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube Gente, um bom dia e sucesso nas suas pesquisas aí. Obrigado, eu que agradeço, né? É um prazer aqui estar esclarecendo alguns pontos, né? Como diz, é até difícil falar para a população em geral, porque são termos muito técnicos, eu peço desculpa se alguém não entendeu ali, mas é perigoso. Dengue é perigoso. Qualquer sintoma, vá para o médico, procure o sistema de saúde. Como eu disse, é rápido. Então, se você agir bem, na hora certa, vai. E cuide do seu quintal. Converse com o seu vizinho, né? Cuide da sua comunidade, né? Dê uma volta no quarteirão, veja se, né, tem calha entupida numa determinada casa parada, né? Avise os profissionais responsáveis por isso. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos controlar. Então, porque é isso, você cuida da sua casa, mas o vizinho não está cuidando, tá? Então converse com o vizinho, converse com a comunidade, fica ali na rua, né? Hoje o pessoal não fica mais na rua, né, sentado, conversando, mas converse com o seu vizinho para a gente... não é difícil, gente, não é difícil, só que precisa ser feito. Não certo. Vai sair do nada. Tá certo, então, professor. Obrigado, professor João Pessoa. São 9h35. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 3882-0908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br.